E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, sou professor e hoje a gente vai falar um pouco sobre o ministro da Educação, o Olavo de Carvalho, como é que tá dando essa mudança aí no MEC, tá? Então solta a vinheta. De vinheta eu quero o velho Olavo assim, ó. Ora porra, meu, há uma guerra cultural no Brasil. Antes de mais nada, dizer que aqui na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais e também estão as formas de ajudar o canal, viu? Dá pra ajudar o canal via PicPay, assinar mensalmente o PicPay ou fazer transferência direta, e também tem um botãozinho aqui, seja membro para ajudar o canal, tá? O que acontece? Agora eu vou falar um pouco, antes de falar do vídeo propriamente, um pouco sobre esses problemas técnicos que estavam acontecendo, então se tu não quiser ver, vai pra frente, tá? Assim, gurizada, eu tenho uma câmera boa, inclusive teve gente que se predispôs a ajudar, eu agradeço todo mundo, eu tenho uma câmera decente, eu tenho certeza que agora a imagem tá decente, o áudio ele tá um pouco... não ruim, ele não tá com uma qualidade técnica sinistra, porque esse microfone que eu uso ele é meio vagabundo. Ah, Renato, poderia gravar com o celular o áudio e sincronizar. Eu sei fazer isso, só que eu não faço isso porque me toma muito tempo, tá? Então o que eu decidi? Eu não consigo mais colocar a câmera no computador, no notebook e filmar pelo OBS, que é como eu gostaria, porque me poupa muito tempo. Pra mim seria o ideal, sabe? Que essa qualidade que a gente tem agora, eu conseguisse ter no notebook, eu não consigo, então eu vou precisar de um computador melhor, uma placa de vídeo melhor e só quando eu tiver dinheiro pra comprar, não vou ficar, né, comprando isso agora. A menos que vocês ajudem nós aí, né? A menos que vocês ajudem nós. Então eu vou ter que fazer assim por enquanto. Só que óbvio que eu gostaria de melhorar o áudio também, mas o áudio eu só vou conseguir melhorar com o microfone melhor. Então a partir de agora os vídeos vão ter uma qualidade melhor. Só que assim, ainda eu gravei alguns vídeos, inclusive tem um projeto, eu tenho um vídeo de quase 40 minutos que eu vou lançar, falando sobre o avanço do ultraliberalismo no Brasil. E esse vídeo foi gravado daquela forma, mas assim, eu não vou tocar tudo fora, regravar, né? Então vai lançar aquilo lá, ainda tem mais acho que uns 2 vídeos que eu gravei. Mas a princípio agora vai voltar assim. Então assim, ó, mais um motivo para vocês cogitarem a ajudar o canal, né? Porque é difícil. Bom, vamos lá. Falar que esse novo ministro é o Carlos Alberto Decotelli. Ele presidia o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, ou FNDE, sei lá como é que fala, que mexe, entre outras coisas, principalmente com livros didáticos, material didático. Então movimenta assim, ó, ano passado movimentou mais de 50 bilhões, né? Movimenta olhões. É aquela, a educação, para quem não sabe, ela movimenta muita grana, muita grana. É uma crítica que a galera faz da educação, é que ela movimenta muita grana, mas dividida em, né, federal, estadual, municipal, e nessas divisões aí vai se perdendo uma série de dinheiro, não tem esse uso tão racional assim do recurso público, além dele se perder em burocracia e não ir direto, às vezes, para necessidades mais básicas do estudante, né, e tal, mas seria uma outra discussão para outro vídeo. Mas ele era o presidente desse FNDE. Então é um cara que já tem um pouco de experiência em gestão, ele já foi professor da Escola Naval, diz que ele foi professor da Fundação Getúlio Vargas, então é um cara que pelo menos tem um pouco de experiência de sala de aula. E ele agradou, entre as figuras que ele agradou, a escolha do nome dele, ele agradou muito o Paulo Guedes. Então só por isso a gente já consegue mais ou menos entender a linha ideológica desse cara. Ele se intitula conservador, mas né, ele é aqueles conservadores liberais e tal. Então talvez vá rolar uma dobradinha entre os dois. Independente disso, né, das pessoas concordarem ou não com o posicionamento ideológico dele, ele entra num contexto muito ruim, né? Por quê? Ele entra num contexto onde o Enem foi adiado, ele entra num contexto onde a pandemia tá rolando solta aí no Brasilzão, e a gente não sabe, nem não tem a ideia de quando vai voltar as aulas, então ele entra nesse contexto muito desfavorável. Então só, nossa... o cara já entrou no meio de uma guerra, assim, né? Então isso é bem ruim pra ele, inclusive. E daí quem que vai entrar no FDE? Isso é uma coisa interessante de observar. Entra no FNDE o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do PP, que é um dos principais partidos do Centrão, partido que o Jair Bolsonaro foi filiado há muitos e muitos anos, partido que estava envolvido com corrupções lá do Mensalão, da Operação Lava Jato, sabe? É um partido assim que... Tanto que várias pessoas saíram do partido, quando a fundação do Novo, por exemplo, né? É um partido, então, meio... com histórico meio sujo aí, né? E quem é que vai assumir, então? Eles assumem o FNDE, porque isso é uma resposta do Bolsonaro pro Centrão. Tipo, ó,
Vocês fiquem aí com isso, o Centrão, né? Um dos partidos do Centrão pode ficar aí com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pode ficar aí gerenciando mais de 50 bilhões de reais, porque eu confio em você, tá ok? Ou ele confia, ou é uma forma dele se segurar no poder, né? E por que esse ministro da Educação derrota? É uma derrota pro olavismo. Porque, né, dentro dessa premissa aí, dessa composição do governo Bolsonaro, liberais, conservadores, militares, olavistas, o Olavo sempre deu muita importância para o Ministério da Educação. Sempre, porque para ele o Ministério da Educação é um dos principais motivos para que consiga-se fazer aquilo que ele chama de na guerra cultural, né? Onde os comunistas ganharam em vários lugares mundo afora aí e controlam tudo. Então tem que ter uma contraposição conservadora, e essa contraposição conservadora ela viria muito pelas artes, pela educação. Então são ministérios ou são áreas muito caras ao olavismo. Então perder isso é perder uma das bases ideológicas do olavismo e perder a sua ação dentro do governo. É uma derrota muito forte para o Olavo. Será que essa derrota muito forte para o Olavo não se deu não começou a se criar quando o Olavo ameaçou o Bolsonaro? Será que o Bolsonaro encarou aquilo lá bem? Será que não encarou? Eu tenho muita impressão que depois daquela ameaça que o Olavo fez pro Bolsonaro, o Bolsonaro meio que tá agora preparando o terreno para queimar o Olavo. Provavelmente o Olavo deve ser o próximo a cair, tá? Cair, né? Não é nada, mas o próximo talvez a se desvincular do governo. E por que esse ministro da Educação derrota o Olavo? Ele é alinhado com os militares, ele é um sujeito mais pragmático nesse ramo da educação, ele talvez não vai ficar naquelas paranoias dos comunistas, precisamos combater os comunistas. Diz que ele é um cara conservador e pragmático. E como ele tem esse know-how dele militar, a gente consegue mais ou menos imaginar o que ele vai tentar colocar dentro da educação. É aquela lógica militar, tipo assim, né? Senta, presta atenção, cala a boca, copia aí o bagulho do quadro, é conteúdo. Aquela coisa bem mais tradicional no que diz respeito à educação. Se ele conseguir fazer algo coerente, tipo começo, meio e fim em termos educacionais, já vai ser um ganho em relação ao Weintraub, né? Além de, a base de apoio bolsonarista vai usar muito a figura dele, com certeza. Aquele negro de exemplo, né? Ah, é um negro que não se vitimiza, é um negro de direita, é um negro que não é do movimento negro. Vão usar muito a figura dele de exemplo, então vocês podem esperar aí uma série de memes, falas, coisas, né? De exemplo dele. Talvez quem garante que não parta dele aí o fim das cotas raciais, por exemplo, no Brasil, né? Quando vê parte desse cara, ia ser uma coisa curiosa de se observar, mas podem esperar muito se aproveitarem do fato dele ser negro para ficar, enfim, lacrando só que pro outro lado, tá? E também esperar essa dobradinha dele com o Paulo Guedes, né? Sistema de voucher, o sistema privado mais dentro da educação, parcerias públicos-privados, a gente pode esperar que isso vai começar a acontecer bastante na educação. E aí aquilo, o que vai ser de nós? Eu não sei, eu não prevejo o futuro. Se eu prevesse o futuro, eu estaria rico. Eu não sei o que vai ser de nós. Será que ele vai conseguir ser pior que o Weintraub? Porque a galera pergunta, será que ele vai ser pior, melhor? Eu não sei, mas sempre quando eu me lembro disso, eu lembro que o Tiririca mentiu pra gente. Pior que tá, pode ficar assim, seu Tiririca, ele mentiu pra gente. Olha, é muito engraçado e muito triste ao mesmo tempo a gente viver num momento, num contexto em que a gente tem que torcer para que esse cara não seja pior que o Weintraub. E daí, tipo assim, ele não ser pior que o Weintraub não significa que ele vai ser um cara massa, né? Então eu não sei o que esperar dele. Pelo menos, até hoje, dentro dos ministros escolhidos aí no bolsonarismo na educação, ele é o único que entra naquela lógica do corpo técnico que o Bolsonaro tanto fala. Ele é o único que tem ainda coisas técnicas para oferecer, caso alguém pergunte, tá? Enfim. Era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve aqui embaixo o que esperar desse nosso novo ministro da Educação. E até a próxima. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. E nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson.